Muita gente nem imagina, mas o Brasil foi palco de alguns dos dinossauros mais impressionantes que já existiram. De norte a sul, fósseis escondidos em formações antigas revelam que o Brasil teve um papel muito mais importante na era dos dinossauros do que se costumava pensar. Desde os menores corredores oportunistas, os nadadores implacáveis, até os grandes predadores da terra firme. E dito isso, hoje a gente vai redescobrir esses monstros e conhecer um pouco dos seus hábitos e forma de sobrevivência. Mas para deixar o vídeo mais interessante, vamos seguir a seguinte regra. Só vale uma espécie por estado brasileiro e ela precisa ser carnívora, letal e que representasse um verdadeiro perigo se ainda existisse nos dias de hoje. Eu sou o Cromo e vem comigo porque agora você vai conhecer os dinossauros que um dia reinaram no Brasil. A nossa jornada começa na região Nordeste, no Ceará. Para ser mais específico, na lendária Bacia do Araripe, a qual foi o lar do nosso incrível Irritator Challengeri. E antes que você me pergunte, o nome Irritator surgiu porque os cientistas ficaram, irritados mesmo. O fóssil original foi adulterado com gesso por colecionadores antes de chegar nas mãos dos pesquisadores e gerando uma baita de uma confusão. Mas enfim. Há cerca de 110 milhões de anos, o Nordeste brasileiro era um lugar completamente diferente. O clima era quente, porém repleto de água, abrigava grandes lagos e florestas tropicais, criando o cenário perfeito para os espinossaurídeos, dinossauros carnívoros de focinho longo e estreito, adaptados à caça aquática. O Irritator podia chegar até 8 metros de comprimento e pesar cerca de 1 tonelada. Sendo assim, para sustentar todo esse tamanho, ele tinha uma dieta composta em grande parte por diversos tipos de peixe. Algo que se confirma como verdade quando observamos a posição de suas narinas em relação ao seu crânio. Isso significa que ele podia respirar mesmo com o focinho parcialmente submerso sem se afogar, fazendo dele um caçador aquático metódico e extremamente ardiloso. Estudos indicam que seus métodos de caça lembravam bastante o da caça moderna, ou seja, ele ficava imóvel, com o focinho dentro ou fora da água, esperando a vítima se aproximar. Isso lhe permitia dar o bote num movimento rápido e preciso, sem escapatória. Outros pesquisadores sugerem que o Irritator também podia mergulhar e nadar ativamente, o que é algo incomum entre os dinossauros carnívoros e que particularmente eu acho muito maneiro. Mas isso não seria surpresa se analisarmos a sua anatomia. Podemos observar um corpo alongado, pescoço flexível, patas traseiras fortes e cauda musculosa, a qual era usada provavelmente para dar impulso na água assim como a de um crocodilo. Dessa forma, ele se consagrou como um verdadeiro rei das áreas aquáticas de seu período, dominando onde passava, ou melhor, por onde nadava. Mas se o Irritator dominava as águas nordestinas, o próximo predador reinava nas terras firmes. Ainda na região Nordeste, na ilha de Cajual, no Maranhão, conhecida como a Ilha dos Dinossauros, encontramos vestígios de uma verdadeira máquina de caça terrestre, o Carcharodontosaurus. Seu nome, vindo do grego, significa literalmente lagarto com dentes de tubarão, referência às lâminas serrilhadas que podiam cortar a carne de suas vítimas com facilidade. Essa área do Maranhão fazia parte de uma antiga conexão entre a América do Sul e a África, quando os continentes ainda estavam se separando. E justamente por isso, fósseis desse bicho e de seus parentes africanos são tão parecidos. Mas nosso gigante brasileiro podia alcançar até 12 metros de comprimento e pesar cerca de 9 toneladas, tornando-se um dos maiores predadores carnívoros de sua época. Só que ao contrário do Irritator, ele não se preocupava com pequenos peixes, afinal sua caça incluía outros gigantes que vagavam pelas planícies, como os colossais dinossauros do grupo Saurópoda, aqueles lá do pescoção. Mas como dito antes, seus dentes eram exclusivamente finos e em forma de lâmina, feito realmente para rasgar. Por causa disso, tinha um efeito colateral onde não conseguiria suportar grandes impactos de mordida contra superfícies duras como ossos grandes e densos. Então ele evoluiu para obter uma alta taxa de substituição dentária, que significa que os dentes danificados podiam ser substituídos facilmente durante a sua vida,
assim como os tubarões, e fazendo jus ao apelido. Outra característica peculiar dessa criatura estava em seus olhos, a qual estavam posicionados nas laterais do crânio, exatamente como um herbívoro, e não na frente, como qualquer outro predador costuma ter. Para piorar sua situação, seu enorme focinho criava um ponto cego bem no meio, que dificultava ainda mais o seu campo de visão. E então nos perguntamos, como eles podiam ser caçadores implacáveis com uma barreira biológica tão forte como essa? Bom, a resposta para isso veio em 2006 através de um estudo do biólogo americano Kent Stevens. Ele concluiu que ao invés de depender de ataques percorridos a longa distância, essa criatura podia se aproximar silenciosamente e usar emboscadas, se aproximando por trás ou pelos lados das vítimas e surpreendendo herbívoros grandes e lentos, assim como um verdadeiro fantasma surgindo das matas ancestrais. Carcharodontosaurus foi o verdadeiro gigante predador das terras firmes do Cretáceo brasileiro. Mas eu te garanto que tamanho não era tudo por aqui. E seres menores como os Tauricossauros também seriam um grande problema caso ainda dividíssemos o mesmo espaço. Esse pequeno caçador foi encontrado na região de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, sendo um dos primeiros registros de terópodes do Triássico do mundo todo, mostrando que já existiam dinossauros carnívoros na América do Sul muito antes do que se imaginava. Com menos de 1 metro de altura, esse mini predador compensava seu pequeno tamanho com uma velocidade impressionante, sendo um caçador veloz e oportunista, agindo como um verdadeiro terror em miniatura. Suas pernas alongadas, cauda rígida e dentes serrilhados faziam dele um predador extremamente ágil, capaz de emboscar presas menores desatentas e escapar rapidamente de perigos maiores. O ambiente em que vivia era marcado por planícies abertas e florestas esparsas, repletos de rios e lagos, oferecendo oportunidades de caça direta a seres menores. Entre eles estavam insetos primitivos, répteis e talvez até filhotes de outros dinossauros. Mas certamente também tentaria sorte contra hominídeos se tivessem vivido na mesma época. Quando não estava em plena caçada, acredita-se que esse predador adotasse um comportamento oportunista, se aproveitando das sobras deixadas por caçadores maiores que já haviam se saciado. Em outras ocasiões, podia até se aproximar sorrateiramente, roubando parte da presa no momento certo e garantindo assim a sua fatia na luta diária pela sobrevivência. Isso fez com que ele tivesse um papel crucial na cadeia alimentar, controlando populações de pequenas presas e mantendo o equilíbrio ecológico. Dessa forma, sua presença moldava o comportamento de outras espécies, as forçando a se esconder, migrar ou desenvolver estratégias de defesa. Por fim, sua descoberta ajudou os cientistas a entender como os primeiros terópodes se espalharam pelo mundo todo, revelando pistas sobre a evolução dos dinossauros carnívoros que, milhões de anos depois, dariam origem a gigantes como o próprio Carcharodontosaurus citado anteriormente. Mas enquanto os Tauricossauros corriam pelas planícies do Triássico Gaúcho, milhões de anos se passaram e novos predadores surgiram pelo Brasil. Durante o Cretáceo, nas terras que hoje formam o Mato Grosso, emergiu o assustador Pycnonemosaurus, um carnívoro bem maior e mais imponente, mas que mantinha a agilidade e ferocidade do pequeno predador que o precedeu. Com cerca de 8 metros de comprimento e mandíbulas poderosas, ele dominava a cadeia alimentar local, caçando de forma brutal presas muito maiores do que ele próprio. Seu nome complicado significa literalmente lagarto da mata densa, em referência ao local onde seus fósseis foram encontrados. Pertencente ao grupo dos abelissaurídeos, o Pycnonemosaurus possuía braços comicamente curtos que chegavam a ser até fofos, mas com um crânio robusto e dentes letais, ideais para agarrar e dilacerar suas presas. Rapidamente a gente deixa essa fofura de lado e nos tocamos o quão bizarro seria presenciar esse bicho pessoalmente. Seu corpo poderoso e musculoso permitia ataques rápidos e precisos, transformando ele em um verdadeiro predador temido por qualquer criatura que ousasse cruzar o seu caminho. E de novo, quem sofre aqui são os pobres pescoçudos, servindo de banquete pro nosso monstro de nome esquisito.
Outro método de caça sugerido pelos pesquisadores desse dinossauro era a cooperação em grupo, o que compensava seu tamanho não muito grande em relação a presas bem maiores que ele. Além disso, acredita-se que pela sua anatomia frequentemente permaneciam restos de presas anteriores em sua boca dilacerante, o que favorecia a presença de muitas bactérias. Assim, uma única mordida podia causar infecções graves, levando a vítima à morte mesmo dias depois, caso sobrevivesse ao ataque direto. Uma arma que lembra muito dos dragões de Komodo atuais, que também contam com mordidas capazes de causar infecções fatais até mesmo nos dias de hoje. Realmente, uma morte bem feia de um jeito ou de outro. Há cerca de 85 milhões de anos, nas terras áridas do noroeste de São Paulo, mais precisamente na região de Ibirá, habitava um predador cujo próprio nome já evocava morte e poder: o Thanos Simonatoi. Seu nome vem do grego Thanatos, que significa literalmente morte, mas também remete a um dos maiores vilões da cultura pop moderna e famoso vilão da Marvel. Mas muito antes dos filmes existirem, um outro Thanos já reinava entre os dinossauros por aqui, armado com sequência de dentes letais e uma força que o tornava um dos principais caçadores do Cretáceo brasileiro, levando destaque por sua força brutal, principalmente na região do pescoço e da cabeça. Ao analisarmos a sua anatomia, é fácil entender o motivo dessa força. Estudos indicam que esse predador possui uma vértebra do pescoço com cavidades mais profundas que o normal, além de uma estrutura óssea em forma pontiaguda que servia de apoio para músculos extremamente desenvolvidos, especialmente na região da mandíbula, onde se concentrava a potência de sua mordida. Tudo isso fazia dele um ser capaz de acumular bastante massa muscular nessas áreas e canalizar uma força devastadora em cada investida, um verdadeiro bodybuilder do mundo primitivo. Apesar de não ser um gigante, o Thanos Simonotoi ainda impunha respeito. Estima-se que alcançasse entre 5 a 6 metros de comprimento, cerca de 2 metros de altura, com peso aproximado de 1 tonelada. O que para nós meros humanos sempre vai parecer gigante, é claro. No entanto, seu tamanho limitado sugere que ele talvez não fosse o predador de topo de seu ecossistema, dividindo um ambiente com outras criaturas igualmente perigosas, como os imponentes crocodiliformes de sua época, e que dominavam rios e lagos do interior paulista. De qualquer forma, eles provavelmente não chegavam a se deparar uns com os outros com frequência para decidir essa batalha, já que o nosso dinossauro tinha preferência por habitar terras abertas e parcialmente florestadas, e os crocodilos primitivos tinham preferência por áreas aquáticas como de costume. Então provavelmente, cada um reinava em seu reino de forma isolada. Mas se me permitem opinar, eu acho que o nosso vilão da Marvel certamente daria um trabalhão num possível confronto. Agora por último, mas nem de longe menos interessante que os outros, temos uma das espécies mais recentemente descobertas pelos pesquisadores. Seu nome é Spectrovenator rajei, o legítimo caçador-fantasmas das terras que hoje conhecemos como Minas Gerais. Assim como os dois dinossauros anteriores, ele também fazia parte da família dos abelissaurídeos, mas diferente dos seus parentes, era bem menor. Só que convenhamos, a essa altura você já deve ter percebido que o tamanho raramente é o que define o quão sinistro um bicho desses pode ser. O Spectrovenator é um dos fósseis mais bem preservados de abelissaurídeos já encontrados, ocupando uma posição crucial na árvore evolutiva desses dinossauros. Os paleontólogos descobriram um esqueleto quase que por inteiro, algo raríssimo para esse tipo de dinossauro. O mais curioso foi ele ter sido encontrado sob um Tapuiasaurus macedoi. Não se sabe ainda como ele foi parar lá. Talvez durante o confronto para bater o gigante, ele tenha ficado perto demais e o herbívoro caiu sobre ele. Ou os corpos foram levados um para perto do outro por chuvas ou um rio. Mas não deixa de ser intrigante pensar como esse infeliz foi parar debaixo de um Tapuiasaurus. O material fóssil inclui crânio quase completo, com mandíbula, maxilar e vários ossos faciais, além de vértebras cervicais, dorsais, costelas, parte da cintura pélvica e membros posteriores. Um verdadeiro elo perdido do mundo terópode. Ele mostra como esses dinossauros foram perdendo características primitivas, como o focinho fino e alongado, e ganhando crânios mais robustos e musculosos, adaptados para mordidas cada vez mais fortes,
mesmo com seu tamanho corporal reduzido. Afinal, um corpo menor requer menos energia para se manter vivo, sem abrir mão da sua arma letal, e é a sua mordida. Com tudo isso, se deduziu que chegasse a pouco mais de 2 metros de comprimento e um peso que mal chegava aos 30 quilos. Ele tinha praticamente o porte de um cão grande, só que obviamente muito mais perigoso que um pitbull da vida. Convenhamos, pode ser bastante perigoso em certas situações, se não tiver o treinamento adequado. Mas obviamente nosso predador não estava nem aí para os bons modos. Ele andava em bando e fazia a limpa pelos campos mineiros de forma brutal, sem sobrar nada, mostrando que o trabalho em equipe de pequenos predadores às vezes pode ser bem mais assustador que um único gigante e lento predador, dificultando ainda mais a vida daqueles que tentassem fugir ou se esconder. Ao longo do território brasileiro, seja de norte a sul, testemunhamos um mundo onde predadores de todos os tamanhos deixavam a sua marca. Alguns gigantescos, outros ágeis e furtivos, todos moldando a vida ao seu redor. O Irritator dominava as águas da bacia do Araripe, o Carcharodontosaurus reinava nas planícies do Maranhão, o Staurikosaurus corria veloz pelo Triássico Gaúcho, o Pycnonemosaurus aterrorizava os pescoçudos do Mato Grosso, e o Thanos evocava a morte, como seu próprio nome já diz, assim como o Caçador-Fantasma de Minas Gerais. Cada um desses predadores contava uma história de força, astúcia e sobrevivência, lembrando que o Brasil, muito antes de ser o país que conhecemos, já foi palco de verdadeiros monstros que inspiram fascínio e medo até hoje. Embora todos tenham desaparecido há milhões de anos, seus fósseis permanecem como janelas para um passado selvagem, nos permitindo imaginar a vida, perigo e a majestade de um Brasil esquecido, onde incríveis dinossauros realmente reinaram e deixaram seu legado. Comenta aqui embaixo qual foi seu dinossauro favorito do vídeo e não se esqueça de deixar um like. A gente se vê no próximo vídeo e tchau, tchau!